Questão 3. Uma pirâmide é mergulhada num aquário cúbico cheio d'água, como mostra na figura. O número que expressa a relação entre a quantidade de água no final no aquário e a inicial, ou seja, antes de mergulhar a pirâmide, é de aproximadamente... Pessoal, essa terceira questão, ela envolve um probleminha que trabalha com grandezas e medidas, mas precisamente trabalha com volume, tá certo? Qual a relação de volume, antes da gente resolver o problema, entre uma pirâmide e um cubo que tem as mesmas dimensões? Ou seja, se eu tiver, como é no caso que está dizendo aqui o nosso problema, se eu tiver um cubo com a largura qualquer, largura L qualquer, tá certo? Comprimento qualquer e a altura qualquer, né? Essas medidas vão ser iguais, ó. Se é um cubo, tem todas as dimensões iguais. Largura, comprimento e altura vai ser a mesma medida. E eu coloco uma pirâmide também com essas mesmas dimensões aqui, ou seja, L aqui na largura, L no comprimento e L na altura, tá certo? É o mesmo que eu dizer que aqui dentro desse cubo cabem 3 pirâmides iguais a essa. Ou seja, o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume do cubo. E o volume do cubo corresponde a 3 vezes o volume da pirâmide. É importante a gente lembrar isso quando for fazer a prova do Enem, pois encurta muitas ideias de cálculo que a gente vai definir. Tá certo? Então veja bem, o nosso problema é saber a relação entre o volume de água do aquário depois que a pirâmide foi mergulhada e o volume de água do aquário antes que a pirâmide foi mergulhada. Tá certo? Nós podemos dar medidas aqui e podemos chegar a essa conclusão, ou podemos fazer de forma algébrica. Eu vou fazer de maneira mais simples porque se trata de prova do Enem, né? Onde a gente não vai ter muito tempo para realizar esse cálculo. Então, veja bem, digamos aqui, como eu sei que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do cubo, seria a ideia de dividir por 3. Então é bom eu escolher uma medida que seja múltiplo de 3 aqui para o aquário, mas mesmo sabendo que vai funcionar com qualquer medida, eu posso usar 10, 11, posso usar a medida que for aqui para o lado. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 3 centímetros. Tá certo? 3 centímetros de lado, de aresta aqui no cubo, né? E aí nós vamos ter o volume do cubo, né? O volume que seria antes de mergulhar a pirâmide, vai ser igual a largura 3 vezes o comprimento também 3 vezes a altura que é 3. Ou seja, o volume do cubo é a mesma coisa que eu dizer aresta elevado ao cubo. Então, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, vamos ter 27 centímetros cúbicos. É uma dimensão, são dimensões pequenas para um aquário, mas a gente está usando essa ideia só para resolver o problema, né, para ficar claro para o pessoal como fazer. E aí, no caso, o que é que aconteceu? Foi mergulhada a pirâmide, né, aqui dentro, e vazou 1/3 desse volume. Se eu pegar 27 e dividir para 3, eu vou achar 9. Então, no caso, o que é que acontece? Vazou 9 centímetros cúbicos. O que foi que restou depois? Qual foi o volume depois de água que ficou? Ficou 27 menos 9, né? Que vai dar 18 centímetros cúbicos. O que é que o nosso problema quer saber? O nosso problema quer saber a relação aproximada, né, em percentual, do volume final de água, que é 18, e o volume inicial de água, que é 27. Ele quer saber uma relação aproximada. Vai dar aproximadamente quanto? Então a gente tem uma fração de 18 dividido por 27. Simplificando essa fração aqui, ó, o máximo divisor comum aqui é 9, né? Posso dividir aqui por 9 e aqui por 9. Então nós temos aqui 18 por 9 dá 2, 27 por 9 vai dar 3. Então nós temos uma relação de 2/3. Só que o nosso problema está pedindo isso em porcentagem, né? Quanto é que isso dá aproximadamente? Então a gente pega 2 e divide por 3, né? Como é menor do que o divisor aqui, a gente coloca um zero, passa vírgula, forma 20. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Para 22, vai dar 6 de novo, vai ficar uma dízima periódica, 0,66666. Então, o que é que acontece? Isso aqui, vamos aproximar, né? 0,66
periódicos dá aproximadamente, né, vamos usar essa casa aqui, ó, como é maior que 5, dá aproximadamente 0,67, tá ok? 0,67 em porcentagem corresponde a 67%. Então o que é que acontece? O volume de água que resta lá no aquário após mergulhar essa pirâmide, que corresponde a 1/3 do volume daquele aquário cúbico, né? Vai corresponder a 67% da quantidade de água que tinha antes da pirâmide ser mergulhada. É ok, gente? Beleza?